Olá, seja bem-vindo ao Direto da Bolsa, um programa que vai te ajudar a entender a economia de forma bem simples. Hoje falaremos sobre mercado financeiro. E para começar, um panorama sobre o ano passado. 2016 foi o segundo ano seguido que a economia não cresceu. Todos puderam sentir isso no bolso, na perda do emprego e no cancelamento de planos de saúde. Mas veja como foi diferente o cenário da Bolsa de Valores, onde o rendimento foi muito maior do que em outros tipos de investimentos. As mudanças na política são apontadas como principal motivo para lucro médio de 39% para quem investiu na Bolsa de Valores no ano passado. Em segundo lugar, ficaram os fundos de renda fixa, que renderam pouco mais de 14%, menos que o dobro da Bolsa. Quem apostou nos títulos que rendem a inflação ganharam 13,4%. A tradicional caderneta de poupança não passou muito dos 8%. Em penúltimo lugar, neste ranking, ficou o ouro, que caiu 12,3%. A lanterna ficou com o dólar. Em 2015, foi a aplicação mais rentável, mas desta vez caiu 17,8%. Hoje eu converso com o economista Eduardo Velho. Ele é diretor técnico da Ordem dos Economistas do Brasil. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Prazer. Para começar, eu gostaria que o senhor falasse sobre as principais diferenças entre o brasileiro e o americano na hora de investir. Porque nos Estados Unidos a gente sabe que é normal fazer investimentos, é muito comum um corretor mesmo ligar, para a casa de um cidadão oferecendo ações. No Brasil já tem uma cultura, diferente. A impressão que dá é que o mercado aqui para a gente é somente para os ricos, Como que o senhor vê esta questão? Existe uma questão cultural e histórica, O Brasil viveu períodos muito fortes, muitos surtos de inflação muito elevada na década de 70, na década de 80 principalmente, na década de 90. Então essas crises cambiais, crises inflacionárias, crises políticas também, elas dão muitas incertezas para o investidor. Então existem realmente poucos investidores e uma economia muito grande que é a economia brasileira. Hoje você podia ter muito mais investidores se você tivesse hoje uma inflação mais baixa e uma taxa de juros mais baixa. Porém, como o Brasil dificilmente teve períodos muito longos de inflação baixa e juros baixos, é natural que o mercado de capitais ainda tem poucos investidores ainda. Então é crucial, nos próximos anos, você com a aprovação das reformas estruturais, você estabelecer uma inflação baixa e uma taxa de juros mais baixa para que o investidor ele venha para o mercado financeiro, invista nas empresas e aumente as suas poupanças. Ou seja, o investimento bom a longo prazo é nas empresas, para gerar valor para as famílias e até mesmo para as suas aposentadorias para os seus filhos também. Então, por isso que o americano ele tem mais facilidade, mais segurança, digamos assim, na hora de investir. Exatamente. Lá também tem estabilidade de contratos, as regras do jogo, a inflação baixa sempre foi uma característica da economia americana, as taxas de juros sempre foram muito baixas em relação, tirando a década de 80, que teve um surto de juros, chegou a 16% ao ano, que no Brasil isso é comum, isso foi o pico dos Estados Unidos nos últimos 40, 50 anos. Nos Estados Unidos a inflação média é 1%, 2% ao ano, no máximo. Então, ou seja, você tem um período, você tem um movimento favorável de inflação baixa para os investidores, sejam pequenos, médios ou grandes, investirem na Bolsa de Valores e nas ações de empresas domésticas. E você também considera que o brasileiro tem, além de todas essas condições que você nos colocou, no caso o Brasil, ele tem medo de investir, medo de perder dinheiro ou também medo de fraudes, assim, falta de segurança também nos corretores brasileiros? Nos últimos 30 anos, digamos assim, houve uma mudança, um aperfeiçoamento nesses órgãos reguladores de fiscalização do mercado financeiro. Realmente, na década de 60, 70, não havia essa fiscalização e, claramente, o investidor daquela época não tinha um pouco de receio. Hoje ainda tem um pouco de receio pela cultura não só inflacionária, como também pelas notícias de fraude. Mas, na medida que você tiver uma inflação estável, juros baixos, as pessoas, para aumentar o seu valor, aumentar a sua poupança, elas vão ter que canalizar os seus recursos para a Bolsa de Valores. Agora, por isso que é fundamental que essa cultura seja apoiada por medidas do governo
por exemplo, na educação financeira, ou seja, ensinar realmente as pessoas que você pode aumentar o seu valor, a sua aposentadoria, através de investimento em empresas domésticas, empresas brasileiras. Outra coisa importante é você ter uma taxa real de juros descontada, a inflação baixa, para que o investidor realmente veja que o investimento em uma empresa seja até melhor do que, por exemplo, investir em uma taxa de juros no rendimento de um título do governo, que hoje, com o Brasil tem uma inflação muito alta, tem um rendimento muito mais elevado. Então, ou seja, é tentar beneficiar as aplicações em renda variável, na bolsa de valores, nas empresas, do que somente de renda fixa, como foi a característica do Brasil nas últimas 3 décadas, em função da inflação elevada. Eu acho que esse movimento, é um movimento gradual. Isso vai acontecer, mas é necessário que o governo priorize e continue avançando na redução dos custos, as reformas estruturais, a previdenciária, a trabalhista, a tributária, para que a gente consiga ter uma inflação baixa e juros baixos durante um bom tempo da economia, que isso foi a grande característica, das economias desenvolvidas como os Estados Unidos. A classe média investe realmente na Bolsa de Valores. Como que eu invisto, além dessa educação financeira que você colocou? Eu posso começar como um pequeno investidor, um médio, já posso arriscar mais? O que vai depender? Tem um mínimo para investir? Olha, hoje é muito fácil de investir. Hoje tem corretoras que você aplica com R$100, você pode ter fundos até para pequenos investidores, que com R$100 você começa a investir e comprar ações de empresas brasileiras. Tem vários clubes de investimento também. O clube de investimento é uma maneira que você tem de ter múltiplos, milhares de investidores com poucos valores para comprar uma determinada quantia de empresas brasileiras. Então, na verdade, o acesso hoje ao mercado financeiro, em termos de valores hoje, é bem acessível ao pequeno investidor também. Então, o ponto é esse que eu vejo ainda. Há ainda uma certa receio do investidor, claramente teve no passado aí pouca fiscalização, pouca regulação, né? Você teve uma hiperinflação, o Brasil tinha uma inflação muito alta, né? Década de 80 foi uma característica fortíssima disso, e os juros eram muito elevados. Então, claramente, o retorno da renda fixa, né, do rendimento dos títulos do governo ou de títulos privados que dessem juros, era muito maior que a Bolsa. Então, na verdade, isso também tem que ajudar também. Esse processo de queda de juros não vai ter que ser só apenas conjuntural, ou seja, pontual. Ele tem que ser persistente ao longo do tempo. Sim. Por isso que a economia americana, a economia europeia, a economia japonesa, você tem grandes volumes de investidores, sejam pequenos, médios ou grandes, aplicando em empresas domésticas, empresas nacionais. Por quê? Porque o juro é baixo e tem estabilidade de inflação, estabilidade de contratos. Eu acho que essa que é o grande desafio que eu vejo para a economia brasileira, sustentar uma inflação baixa ao longo do tempo. Ou seja, a estabilidade, né? Exatamente. E eu gostaria de mostrar para você aqui um apanhado das ações que mais subiram no ano passado. O destaque de 2017 foi o Magazine Luiza. Quem comprou ou vendeu por conta própria ou foi orientado por um consultor ganhou 501% com as ações da empresa. Outra campeã foi a Eletrobras, com rendimento de quase 300%. Em terceiro lugar, a Companhia de Saneamento do Paraná, com alta de quase 270%. A Viva Varejo, que surgiu da fusão das Casas Bahia com o Ponto Frio, chegou perto dos 230%. E a Bradespar, que investe em empresas líderes em seus setores, quase 200%. Mas o acionista deve ficar atento para não terminar o ano com um péssimo negócio, como a ação da Embraer, que perdeu 46% do valor. Bom, depois do vídeo que nós acabamos de assistir, eu gostaria, Eduardo, que você explicasse situações como essa que a gente acabou de ver, né? No ano passado, que a economia estava em recessão, as ações do Magazine Luiza, elas foram as que mais subiram, 509%. E a empresa fechou 2015 com prejuízo, né, no vermelho. Ela reverteu a situação de que forma? Demitindo, né, alguns funcionários, fechando algumas lojas, porém investindo no mercado de internet, que esse mercado tem crescido ainda mais. Como que você vê esse cenário? Olha, a Bolsa de Valores, geralmente, ela antecipa o movimento de crescimento ou de retração da empresa. Então, o que aconteceu foi uma mudança, foi um reflexo. Quer dizer, a Bolsa brasileira, os preços das ações brasileiras se valorizaram muito em função da mudança da política econômica. Você tinha uma política econômica do governo Dilma, onde você tinha controle de preços,
você tinha controle do preço da gasolina, controle do preço do diesel, você tinha intervenção do governo em vários setores, prejudicando investimentos, você tinha uma inflação elevada. Essa percepção que o novo governo ia colocar bons executivos, por exemplo, em empresas estatais, como aconteceu de fato na Petrobras, na Eletrobras, por exemplo, só esse efeito já o preço de vários papéis, a Petrobras mesmo, subiu mais de 50% em 3 meses. Sim. Vai ser absurdo. O preço da Petrobras estava R$ 4,00 em fevereiro de 2016. Ela chegou a R$ 18,00 há pouco tempo, agora está voltando. Então, ou seja, essa perspectiva de uma boa gestão, redução de custos, ajuste, maior eficácia tecnológica, esse novo movimento das empresas, claramente o governo também ajudando a não ter tantos controles, você cria um ambiente favorável à valorização do preço das ações. Então, na verdade, a Bolsa ela é uma consequência. Ela está refletindo, na verdade, o bom ajuste das empresas. E a Magazine Luiza, a própria Petrobras, a Ambev, a Eletrobras, todas as empresas brasileiras, de certa maneira, tiveram um ano fantástico em 2016, porque na verdade sofreram nos últimos 2, 3 anos, desde 2014, uma grande queda do preço das ações em função da má gestão da política econômica que prejudicou a economia brasileira, gerou uma recessão e queda de vendas. E agora a perspectiva com queda de juros, uma inflação mais baixa e um governo realmente mais pró-mercado, com maior estabilidade de regras de contratos, é que vai, ou seja, propicia realmente uma valorização e é natural que as ações brasileiras subam ao longo do tempo. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta sobre este assunto, mas agora a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos direto da Bolsa. Não perca. Mas a tendência é recuperação do emprego, porque esse tipo de trabalhadores menos qualificados vão, por exemplo, para o setor de construção civil, pode ir para o comércio varejista, na medida que os juros caírem, vão ter mais vendas, mais consumo. Agora, isso é gradual.